pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle. Sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Chegamos à cidade de Santiago de Querétaro, que é popularmente conhecido apenas como Querétaro. Estávamos antes em Puebla. Confessamos que a gente estava pensando até em não gravar esse vídeo. A gente veio pra cá de ônibus, chegamos ontem à noite, pagamos 1.600 pesos. Foi 1.600 pesos para os dois, foi bem salgadinho, uma viagem longa de 4 horas e meia, acumulando com tudo aquilo que a gente já contou no vídeo anterior, né? Exatamente, a gente chegou aqui doentinhos, ficamos doentes lá em Puebla, começou uma gripezinha e a gente tava pensando em não gravar porque doentes, bem cansados, porque a gente tá numa correria mais longa agora, com trabalho acumulado. Bastante trabalho. Mas também acumulado. É uma página da nossa viagem, não tinha como a gente não gravar e não mostrar pra vocês essa cidade que conta muito da história do México também. Já dá pra ver que tá faltando ar, porque altitude novamente, 2.200, 2.300, junto com a gripe, aí já fica até um pouco mais difícil de falar, mas como a Rô falou, é uma parte, né, da nossa viagem. Às vezes a gente vem, a gente já iria sair e conhecer de qualquer forma, mas se não compartilhasse por aqui, às vezes a gente ia ficar com um capítulo faltando quando futuramente a gente quisesse assistir, e quem tá acompanhando a gente também entender um pouco desse contexto. Não sei se vocês já ouviram falar anteriormente em Querétaro, eu particularmente já tinha ouvido falar, já tinha escutado? Nada. Eu tinha escutado só por conta dele, o bruxo, o cara, seu conterrâneo. Meu conterrâneo, Ronaldinho Gaúcho jogou aqui em 2014, se não me engano, apenas 29 jogos pelo Querétaro Futebol Clube, fez 8 gols, então foi muito importante a passagem dele tanto para a cidade quanto para o futebol a nível nacional, e ele levou pela primeira vez na história o time de Querétaro na final do Campeonato Nacional. Perderam, mas ele levou o time lá. Foi longe, o que importa é que foi pra final. É isso. Então a única coisa que eu sabia sobre Querétaro era justamente isso, e agora a gente quer sair e conhecer um pouco da cidade, que é muito importante pro país, é uma cidade grande, cerca de 800 mil habitantes por aqui. Mas o centro a gente já pode ver que é bem clima de cidade pequena, apesar de ser uma cidade grande, né? Não tem aquele monte de prédio, não é uma cidade muito moderna, mas tem muita indústria, pelo que eu pesquisei, então tem muito estrangeiro que vem morar aqui por conta de trabalho, mas no sentido de modernidade, algo assim, não tem tanto. Além do que a gente vai conhecer hoje aqui no centro histórico, também tem alguns bate-volta saindo aqui da cidade de Querétaro. Acho que o mais famoso deles é o do queijo e do vinho, a Rota do Queijo e do Vinho. Aqui é um local muito propício para a produção de vinho, a gente tá na altitude, é um clima bem seco, então deve produzir vinhos muito bons. Imagina que sim. E esse passeio você pode tanto fazer por conta, alugar um carro e fazer por conta, mas lembre-se que se você for beber, não dirija, ou também você pode fechar esse passeio com alguma agência. A gente não vai fazer nem esse e nem outro que é muito famoso, que é o Penha de Bernal. Fica a 1 hora daqui, é o terceiro maior monólito do mundo. O que é um monólito? É uma formação geológica como se fosse uma super pedra sem nenhuma separação, tipo o Pão de Açúcar, que é o segundo maior do mundo, e o primeiro maior do mundo é em Gibraltar. Nunca sei falar, vou escrever aqui pra vocês, mas fica 1 horinha, dá pra ir também. A gente não vai, até quero trazer uma reflexão sobre o Fear of Missing Out, o medo de perder algo. Você vai para um lugar, exemplo, fui pro Rio de Janeiro, fui lá no Cristo, fui na praia, fui em vários lugares, mas não fui no Pão de Açúcar. Aí você ficou aquilo, nossa, eu fui, mas ficou faltando algo, então parece que ficou incompleta a sua viagem. A gente trabalha bastante as nossas expectativas para que isso não aconteça, e é algo que a gente fala no nosso curso Embarque Direto. Caso não conheça, tá aparecendo o QR Code aqui para vocês, o link na descrição para fazer parte e aprender um pouco mais sobre viagens, né, econômicas junto com a gente. Então é algo que a gente tenta sempre estar alinhando, porque às vezes falta dinheiro, às vezes falta tempo, às vezes é um lugar que tem um risco para chegar lá, então é sempre importante você entender o que tem para fazer, mas alinhar de acordo com a sua realidade e as expectativas. E a gente fala muito sobre isso, tanto no curso quanto a gente tá falando para vocês, porque foi uma coisa que a gente passou muito na nossa viagem do ano passado, que a gente fez por toda a América do Sul. A gente passou por vários lugares e quando a gente saía de um país a gente falava, nossa, faltou tal coisa, a gente não foi, e aí a gente foi trabalhando isso na nossa cabeça. Não, a gente conheceu, sei lá, 80% do país, a gente tá triste porque a gente não conheceu 20%. Não, a gente foi lá e conheceu a fundo a cultura, não tem por que a gente ficar triste por isso, e é por isso que a gente insiste e fala pra vocês sobre o FOMO. E é até legal que a gente, em cada país que a gente passa, tem sempre um super atrativo que a gente deixou de conhecer, até porque futuramente, se a gente voltar, a gente vai ter uma coisa nova pra conhecer, né? Serve pra vários outros destinos também. Mas tem alguns pontos aqui dentro da cidade que você deve visitar, e aí você fica longe de FOMO, de ter medo de ter perdido alguma coisa. O primeiro deles é o cartão postal da cidade, que é o aqueduto. Foi construído no século XVIII, servia para levar água até o centro da cidade. São 74 arcos que atingem até 28 metros de altura e sim, marcam aí o perfil da cidade de Querétaro. A gente consegue tanto vir aqui nesse mirante e ver eles, quanto passar por baixo, né? A cidade vai conectando. E a gente, quando chegou, passou de Uber ali embaixo, foi bem legal, até né? tomamos um susto, a gente, nossa, que arqueduto, ficamos super felizes. E até lembra muito
Comentem antes aí, onde será que lembra esse lugar, sabe? Eu sei. Será que o pessoal sabe? Sabia que eu não vi esse lugar quando eu fui pra lá? Não, nunca vi. Temos que voltar. Querem vídeo nesse destino? Comentem aqui. Lembram os Arcos da Lapa no Rio de Janeiro, pessoal. Inclusive, a função era a mesma, que é levar a água de um lugar para outro. No caso do Rio de Janeiro, é levar do Rio Carioca até o centro da cidade. Hoje, tanto lá quanto aqui, não utiliza mais com esse meio. Aqui é somente um monumento histórico. Lá no Rio, utiliza para a questão do bondinho de Santa Teresa. Ainda passa por cima. É bem legal. Então vamos ver se a gente marca esse rolê no Rio. Você precisa me levar pra lá. Você que é fãzão do Rio, ele gosta muito. Vamos lá, com certeza. Não tem nenhum vídeo aqui do Rio no canal, por enquanto. A extensão dos arcos é de mais de 1 quilômetro, que vai de um canto a outro. E o pessoal vai se reunindo aqui. É um mirante público, gratuito para visitar. Vale muito a pena, tá bem pertinho da nossa hospedagem, né? A gente tá bem localizado, bem no centro histórico, então alguns passinhos a gente tá aqui, depois uns passinhos pra lá a gente já vai pro nosso próximo ponto. Imagino que esse lugar deva bombar no final de semana, tem algumas lojinhas aqui, umas abertas, outras fechadas, mas certamente no final de semana é quando lota. Pra ver o pôr do sol deve ser bem bonito. Aqui bem na frente do mirador tem um panteão aberto, como se fosse um mausoléu onde estão enterradas figuras importantes aqui de Querétaro. E aí foi feito esse local pra homenageá-las. Ali no fundo tem uma capela, tá aberta também pra gente visitar. E é livre, tá? Tá aberto, não tem cobrança, não tem nada. Aqui, ó, tem 2 lugares livres, caso algum queretense, não sei como é que fala, se torne aí alguma figura importante pro país ou pra cidade de Querétaro, tem aqui 2 lugares vagos. Bom, agora a gente vai começar a descer, indo, não que seja muito alto aqui, né, mas a gente vai descer ali na região do centro histórico. Uma coisa que eu percebi assim que a gente chegou ontem, e eu quero ver se eu tô certo ou se o centro histórico no meião dele vai me calar, é que é uma cidade muito calma. Não tem buzina, não tem muito trânsito. Eu falei até pra Rô ontem, falei, nossa, será que eu tô com o ouvido entupido? Porque eu realmente estava bem gripado ontem, ou não tô ouvindo tanto barulho, olha isso. É muito silencioso. E é um dia de semana, onde os carros costumam se movimentar mais, mas não, tá super quieto, super calmo, uma paz, né? É uma paz, a gente agradece, o áudio aqui agradece, né? Porque fica melhor, mas vamos ver no centrão se a coisa muda. Assim como uma boa cidade mexicana, temos também várias lojinhas de artesanato e um item que a gente encontra bastante é esse daqui, claro que em tamanho menor. Essa aqui é a boneca Lelê, que na linguagem indígena de uma tribo aqui do estado de Querétaro significa bebê, e ela era feita para as crianças dessa tribo brincar, feita manualmente pelas mulheres, usando o traje típico, o penteado típico, e por isso que a gente vê ela espalhada aí em várias lojinhas de artesanato. Ela ficou muito famosa em 2018, quando ela foi considerada aí patrimônio estadual de Querétaro, e em 2019 eles fizeram uma campanha mundial levando uma boneca bem grandona aí para vários países para divulgar ela, para que ela seja conhecida. Atravessando a rua a gente chega na Praça dos Fundadores, isso porque foi nesse exato ponto em que foi fundado Santiago de Querétaro em 1531, e a história conta que a colonização dessa cidade foi um pouco mais apaziguada em relação aos indígenas, mas começou com uma batalha. Eles estavam batalhando e a lenda conta que o céu se escureceu com um eclipse e que surgiu uma cruz, e já havia vindo um padre tentar catequizar esses indígenas da região, e quando eles se depararam com aquela cruz no céu, eles simplesmente se renderam, e aí sim foi colonizada a cidade de Santiago de Querétaro nesse exato ponto. Esses basicamente são os fundadores. Tem 4 aqui, tem um frei, talvez seja esse que a Rô citou na história. Desse outro cantinho tem alguns restaurantes, alguns bares. E de frente a gente tem o convento, que é onde a gente vai justamente agora, porque a história melhora, Não basta ter tido um eclipse, aparecido uma cruz no meio do nada. Tem uma parte dentro desse convento que a gente quer ver se dá pra tirar a prova, se foi verdade ou não. Mais uma lenda que tem aí por trás desse início da cidade, vamos ver se vai dar pra ver. A gente vai fazer visita agora ao convento, pra isso a gente precisa pagar 20 pesos por pessoa, um valor bem simbólico, afinal a visita é guiada, dura mais ou menos meia hora, e a gente vai ver alguns pontos que ficam ali dentro do convento. O mistério que a gente veio ver tá bem aqui, ó.
é uma árvore que os espinhos nascem em formato de cruz. Um espinho com outros 2 espinhos, a gente consegue ver o formato perfeito. Aqui ela tá bem jovem, então os espinhos são mais curtos, mas eles podem chegar até 12 centímetros. E tem toda uma história do porquê que tá essa árvore aqui. Foi um frei que chegou carregando um bastão, e esse bastão era dessas cruzes de espinho. E ele plantou aqui e nasceu essa árvore. Essa não é mais a original, porque a original estava muito antiga, mas esse aqui são os brotos que surgiram dessa outra árvore. E aí ela toda gradeada porque as pessoas tiravam aqui os brotos e plantavam nas suas casas. Mas ele não nascia da mesma forma, ele nasce sem com os espinhos assim mais deitadinhos e não forma mais o formato de cruz como forma aqui. Bem curiosa a história, então uma das teorias aí está comprovada, né? Que a do eclipse a gente não sabe, mas que existe uma árvore em que os espinhos dela são em formato de cruz, a gente viu, comprovou e mostrou para vocês. Bem interessante. O Frei talvez seja aquele que está lá na frente, né? Para complementar o que a gente comentou e mostrou do lado de fora, dos 74 aquedutos, 74 arcos, esse é o arco 75, que por 80 anos caía água nesse poço e através desses tubos daquela época, né, mais tradicionais, eles iam alimentando aí com água todo o centro histórico. Uma pena que está destruído porque esse local também foi um quartel militar, e quando ele foi quartel militar acabaram destruindo boa parte dele e esse poço foi uma das partes, mas aqui está o final do aqueduto que a gente vê lá fora. Legal que aqui é um tour nesse convento todo, que é um convento franciscano que ainda existe, e aí tem a roupa, o quarto que eles dormem, toda a estrutura como era, como é hoje, a gente vai passando pela cozinha, bem bacana, muito grande, e aí tem vários atrativos, tudo guiado. A gente vem numa lojinha e olha que legal, dá pra comprar os espinhos. Esse aqui custa 25 pesos, vem 3 e 1/3 ainda. Provavelmente vou levar esse daqui. Um só? Custa Quanto 10 tá? pesos. Ah, vale a pena esse, ó. Vale a pena que vem tercinho junto. Caraca. Bom, finalizada a visita ao convento, bem interessante. Aqui atrás tem o santuário que a gente visitou também, muito bonito. E uma outra curiosidade, foi bem educativo, né, toda a explicação. Querétaro foi por 2 vezes provisoriamente a capital do México. Não foi só a cidade do México, tem várias outras cidades que foram também. E aqui foi em 1847, durante a Batalha dos Estados Unidos e México. A gente falou um pouco sobre isso lá no vídeo da cidade do México, quando a gente visitou o castelo de Chapultepec, que lá morou o imperador Maximiliano, e aí durante aquela treta foi aqui em Querétaro que se tornou a capital provisória, e 20 anos depois também voltou a ser a capital, só que dessa vez durante o último reinado justamente do Maximiliano, quando ele foi capturado aqui dentro desse convento. Ele veio pra cá, tomou o convento aí como sua base, morou aqui durante 3 dias, que ela falou que ele morou nesse convento mesmo, até que esse convento foi invadido. Na verdade não que ele morou, ele morava aqui, ele foi capturado e ficou aqui por 3 dias, e depois foi transferido para outro lugar porque ele estava doente, aí aqui não tinha suporte para essa doença dele. E ele foi morto justamente na cidade de Querétaro, não nesse ponto, ele foi levado para um outro ponto depois de ter sido julgado e não apareceu porque estava doente, e por isso ele foi fuzilado, porque quando você não aparecia no julgamento era morte direta, então ele foi fuzilado por isso. A história dele final é bem triste, nem vamos contar aqui, se você quiser depois dar uma pesquisada. Afinal, quando ele veio para cá também, ele veio para tentar uma oportunidade, se tornou imperador do país, mas também não foi bem aceito, não soube jogar ali politicamente bem, e acabou que o fim dele foi aqui em Querétaro, e esse foi um dos momentos em que se tornou capital, a cidade. Politicamente, Querétaro é extremamente importante para o México. Maximiliano foi o último imperador que teve no país, depois foi finalmente dos mexicanos mesmo, né? Porque ele era austríaco. Isso porque já tinha separado da Espanha um momento anterior, e depois tentaram novamente a França, que colocou ele aqui. Enfim, por isso que é considerado Segundo Império. Mas tem uma outra pessoa muito importante nessa toda a história de política, de independência do México, que foi uma mulher. A gente vai começar a descer de fato pro centrão mesmo do centro histórico, e aí a gente quer contar um pouco mais sobre a Josefa. Para facilitar a localização para vocês, aqui é a Praça dos Fundadores, logo ali é o convento, e os aquedutos é ao final onde a gente estava. A gente está hospedado justamente nessa rua, e agora vamos descendo nessa direção. Vamos chegando na maravilhosa Praça de Armas de Querétaro. Diferente de muitas outras, essa aqui não tem catedral. Raríssimo, raríssimo. Tem pombas, mas catedral não tem.
Acho que é a única que a gente foi até agora, Praça de Armas, que não tem catedral, de né? cidades coloniais é a única que não tem, mas tem bastante restaurantes aqui no entorno, tem uma fonte central. Clima bem chiquetoso aqui, né, na praça. Parece que subiu o padrão aqui nessa praça. Tem os restaurantes ali bem elegantes. Um super atrativo, essa fonte aqui no meio, com as pombas e os cachorrinhos. Tem esse ícone que está aqui em cima. Esse foi o marquês responsável pela criação do arqueduto aqui da cidade de Querétaro. E esse arqueduto ele foi criado porque as indústrias que estavam evoluindo muito aqui na cidade estavam poluindo os rios, ou consequentemente a água potável, e as pessoas estavam adoecendo por conta disso. E aí foi criado esse arqueduto para que as pessoas não adoecessem mais e que as indústrias não precisassem parar suas produções e continuar o fluxo fluindo normalmente. E foi esse marquês que financiou toda essa construção do arqueduto. E aí agora eu terminei de falar, mas eu quero corrigir pra vocês, tá? É aqueduto, não tem nada de arqueduto. Eu não sei de onde eu tinha um arco, acho que eu fico criando isso na minha cabeça. Normal. Vocês não sabem quantas vezes eu me corrigi hoje, mas é isso, é aqueduto, não é arqueduto. Mas o principal ponto aqui da praça não são os restaurantes, não são as pombas, não são os cachorros e não é a catedral, que não existe por aqui. É o prédio que dá em frente, que a gente vai mostrar agora pra vocês, que é o Palácio de la Corregedoria. Difícil de falar como que é corregedoria. Corregedoria? Corregedoria. Corregedora, porque teve uma corregedora muito importante que morou por aqui, não é? Que foi a Josefa, justamente a quem a gente comentou anteriormente. Josefa Ortiz de Domingues, mais conhecida como La Corregedora, foi casada com Miguel Domingues, que era o corregedor aqui de Querétaro, que na época era uma autoridade colonial, por isso que o nome dela ficou conhecido como La Corregedora. Ela foi muito importante para a independência do México. Naquela época, em 1810, ela participava de reuniões secretas, sem que a coroa espanhola soubesse, para tentar articular a Revolução Mexicana que ocorreu futuramente. Porém, ela foi descoberta e foi presa dentro da própria casa, que hoje é o governo do estado de Querétaro. Atualmente aqui fica o palácio, basicamente, do estado. E aí, mesmo presa, ela conseguiu passar adiante que os outros líderes que estavam junto com ela, incluindo Miguel Hidalgo, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente em uma cidade futura, que eles também seriam presos, o que fez antecipar o início da Revolução Mexicana, que talvez nem teria acontecido se não fosse por ela ter falado que seriam presas. Então, ainda presa, ela conseguiu passar adiante essa mensagem e que, consequentemente, teve a independência do México na Revolução Mexicana. E até hoje tem vários prédios, várias praças, incluindo o estádio até mesmo aqui de Querétaro, que leva o nome dela como La Corregedora, ou com o próprio nome dela, Josefa. A gente até perguntou aqui, é possível entrar e conhecer? Tem alguns murais, só que só de sábado e domingo. Não é o caso de hoje, então a gente não vai conseguir entrar. E por falta de uma catedral aqui na Praça de Armas, temos uma seguindo essa direção, bem ali no fundo. Olha o climinha dessa rua. Os restaurantes, sorveterias, aí daqui nessa fonte também. Tudo muito limpo. A gente teve uma comprovação, gente. Aqui tá silencioso também. Que cidade silenciosa. Só musiquinha ambiente. Gente, tem música, tem gente, mesmo assim é tudo num tom baixo, assim. Tem muita calma. Esse aqui é o fundo, é o templo e o convento de São Francisco. É o conjunto religioso mais antigo da cidade. Ele foi construído para catequizar os indígenas que viviam aqui na região e por um tempo foi inclusive a catedral da cidade. Hoje já não é mais. Ele tá fechado, a gente não consegue visitar internamente, mas a gente consegue visitar o parque que está na frente dele, que é o Parque Zaneia, se eu não estou enganada, que é uma parte bem viva da cidade, que a gente vê mais movimento, tem um coreto aqui no fundo. Durante os finais de semana tem barraquinhas com artesanato, com comida típica para provar, mas a gente consegue ver movimento já. Aqui nessa outra pracinha a gente passa também pelo monumento à La Corregedora. Mais do que merecida homenagem. E Josefa Ortiz de Domingo, bem bonito, também bem localizado. Aqui nessa mesma praça tem a Árvore da Amizade, uma placa ali de boas-vindas aos visitantes. E eu acho que uma coisa legal que a gente não falou em nenhum vídeo anterior aqui do México é como os mexicanos sabem receber turistas e recebem com muito carinho, gente. E chega a ser assim, até desconfortável o quanto que eles tentam abraçar a gente. Eles são sempre gentis, sempre tentando ajudar. Então assim, muito amáveis, muito legal a gente ver essa recepção de um país que vive muito do turismo também. É claro que tem outras fontes de renda, mas o turismo é uma delas. As pessoas cotidianas, não é só quem trabalha com turismo que trata bem os turistas. E até o semáforo aqui é personalizado com a boneca. Olha que diferente. Claro que tem o normal aqui, mas esses para os pedestres. Aqui, pode passar. Boneca
Lelê está dizendo que podemos ir. Quando tá vermelhinha, ela fica parada. Quando tá andando, ela fica se mexendo como se estivesse caminhando. Olha que bonitinha. E outro local que prova que Querétaro é e foi muito importante para a política do México é esse teatro aqui ao fundo, o Teatro de la República, que não é apenas um teatro. Foi aqui que foi assinado a nova Constituição do México em 1917, sendo a primeira Constituição do mundo a conter direitos trabalhistas e sociais. Tudo isso aqui nesse teatro, tudo isso aqui em Querétaro. Tem uma coisa que no México também é muito tradicional, que é o aniversário de 15 anos. No Brasil também é, né? Mas aqui parece que é ainda mais forte, ainda mais viva essa cultura. E essa rua, aparentemente, é só dos vestidos. Olha aqui, esse aqui até com os preços. 8.900. Bem princesa, né? Bastante vestido de 15 anos e bastante vestido de noiva. Acho que eu posso começar a olhar os meus. Olha aí, hein? Tá chegando, meus amigos. Tá chegando. Sem criar expectativa pra vocês. Mas tá chegando. Mas já criando expectativa. A gente tá chegando agora no Teatro Municipal dessa vez. Mas, quando a gente tava chegando, a gente viu uma movimentação, um monte de gente. A gente até atravessou a rua aqui pra não atrapalhar o lado de lá. Porque, pelo jeito, dentro do Teatro Municipal hoje vai rolar uma formatura, né? A galera andando com os balãozinhos de graduados. A gente, né, no início foi, felicidades, né, felicitações. E aí foi aumentando e foi aumentando. Achei que era um específico, mas não, olha aqui. O tanto de gente que vai entrar. Não sei se é de escola ou se é de universidade. Provavelmente escola, pela idade dos formandos, mas bem legal. E aqui a entrada, Teatro de la Ciudad, que é o Teatro Municipal, como a Rô falou. É o Centro de Cultura também, a gente tentaria entrar, mas hoje não tentaremos, pela movimentação até. Olha esse céu, parece que tá cortado, mas é as árvores dando esse efeito diferentão, hein? A gente viu todas as árvores da cidade bem podadas, folhas a gente não vê quase no chão, tudo muito limpo. E aqui a gente vê outro exemplar, bem podadinho, faz 2 quadrados assim. Bem legal caminhar aqui no meio. Nossa, Querétaro, assim, surpreendendo demais, porque a gente quase não passou por aqui quando a gente tava montando o roteiro. Eu falei, amor, se a gente for, a gente vai ficar 2 dias ali contando um cheio só, realmente. A gente quase não saiu pra passear porque a gente tá dodói. A gente quase não gravou pra vocês, mas tá tudo fluindo muito bem e vale a pena, viu? Querétaro não fica tão longe da cidade do México. A gente demorou um pouco mais pra chegar porque a gente tava em Puebla justamente, mas que cidade top. É o Palácio Municipal, ó. Ah, aqui mais uma praça e mais prédios históricos. Dessa vez o Palácio Municipal. E aqui aparentemente é um lugar de shows, porque eu acho que vai montar uma estrutura por aqui. Provavelmente pro final de semana, tá se aproximando. E esse palácio aqui, a fachada dele, que tem esse tom rosado, essas pedras foram trazidas de um vulcão que tá aqui próximo, que tem essa característica mais rosada. Por isso que a gente vê muitas fachadas por aqui com essa tonalidade. Mais uma peatonal charmosa, mais uma igreja bonita, mais uma praça linda, mais uma fonte, dessa vez a fonte de Netuno. Sem palavras para essa cidade, viu? A gente abre o mapa, o que não falta é atrativo. Eu tô procurando aqui, vai aparecendo mais coisa. Quanto mais a gente vai dando zoom e, claro, esse acesso pra gente poder ver tudo em cima da hora aqui, porque a gente tinha um roteiro, mas a gente vai procurando mais coisas. É graças à internet da Runwalk que nos facilita muito, né? E parece até que a gente fica fazendo uma propaganda aqui só por falar, é porque realmente ajuda, né? A gente lembra, nem tinha planejado falar nada, é porque realmente ajuda. Se a gente não tivesse conectadas, a gente vai pra cá, deixa de ver um atrativo. Com o cupom UMDESTINO por vezes 10, vocês têm 10% de desconto na hora de adquirir a sua internet ilimitada para a sua viagem internacional ser assim, tranquila, maravilhosa e mesmo com os perrengues, tudo dando certo no final. Internet ilimitada, internet abençoada, tá? Porque nos ajuda mesmo. Valeu, rumo A. Uma pena que a gente não conseguiu registrar aqui pra vocês, porque a nossa câmera não pôde ser utilizada lá dentro. Ali no saguão eles permitiam gravar, dentro das salas de exposição não. A entrada é totalmente gratuita, então super compreensível também, mas obras de altíssima qualidade, muita segurança, as câmeras, bem legal assim, o cuidado bem deles. Feito, Bem feito mesmo. Nada melhor do que caminhar o dia todo, percorrer o centro histórico, mergulhar na cultura do México e finalizar o dia no coração
coração de Querétaro, na Alameda Hidalgo. A gente viu várias praças por aqui, mas a praça, digamos assim, principal de Querétaro, na verdade, é uma alameda. A alameda é essa com mais de 150 anos de história e que é inspirada nos jardins franceses. É projetada. É um parque bem espalhado que não abre no dia de hoje, que é uma quarta-feira que a gente veio visitar. O único dia que não abre é nas quartas-feiras. Porém, a gente tá vendo o pessoal entrando ali. A gente tá meio... Como assim? Vimos as informações e estávamos certos. Quarta-feira não abre. A gente fez questão de vir até aqui porque por fora dá pra ver, pela grade. Vamos passar lá. Só que tem um pessoal entrando. Não sei se vai rolar algo. Enfim, sorte a gente não tá grande mentindo pra vocês, a gente tá contando a versão verdadeira. Vou que estaria fechado na porta. Vou até abrir o Maps aqui usando a internet da Runway e mostrar que está fechado no Google, mas aqui aparentemente está aberto. Vamos ver. Vamos até perguntar pro rapaz, né? Ó, pra vocês verem que a gente não está mentindo, quarta-feira fechado, todos os outros dias, internet 100%, né, com a da Runway, mas tá aqui, ó, e tá aberto. Vou perguntar pro senhor que tá ali dentro por que está aberto. Todos os dias? ¿A qué hora cierra? Gracias, Caraca, falou que faz 5 dias só que mudaram isso, ou seja, acho que na semana passada, ou hoje é o primeiro dia, não sei. E agora todos os dias da semana vão estar abertos. Não sei até quando, mas tivemos sorte grande demais. Viu só? Reformulando então, gente. Agora sim, aberto todos os dias. Começa às 6 ou 7 horas da manhã e vai até 7 horas da tarde. Então dá pra curtir bastante, dá pra vir fazer exercício, dá pra vir passear, dá pra vir fazer um piquenique. O que quiser, todos os dias da semana. Todas as 8 entradas aqui da Alameda levam para esse que é o ponto principal, onde a gente encontra a estátua do Padre Miguel Hidalgo. Ele que foi um dos grandes heróis da Revolução Mexicana. Isso porque foi ele que deu o grito de independência, que aqui eles chamam de grito de Dolores. Ele foi até a igreja e tocou os sinos da igreja muito forte e chamou os mexicanos para se rebelarem. Por isso que ele é conhecido como o pai da pátria. E quem avisou ele sobre o momento ideal de gritar e chamar os mexicanos para a rua? Antes que ele fosse preso? A corregedora Josefa, que a gente comentou anteriormente. Então olha como as histórias se conectam. E o local exato onde ele tocou essas campainhas a gente vai mostrar em um vídeo futuro, porque a gente quer visitar justamente uma cidade específica e muito bonita e visitada por turistas aqui no México. Mas aqui está a homenagem de Querétaro, do México, ao pai da pátria, a Miguel Hidalgo. E nessa paz e nessa tranquilidade dessa Alameda, não só da Alameda, dessa cidade também, que é muito tranquila, que nós vamos nos despedindo desse vídeo. Afinal, amanhã de manhã a gente vai pegar o busão e já ir para o nosso próximo destino. Nosso agradecimento a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui, que sempre comentam, que engajam, que estão inscritos nesse canal, obviamente, e não deixem de conferir os links que tem aqui na descrição. Tem link de cartão global, chip internacional, seguro viagem com desconto, os nossos cursos, os nossos guias, tudo isso ajuda a gente a seguir criando conteúdo e, óbvio, seguir viajando. Nos vemos no próximo destino e até mais. Tchau, tchau.